O sem futuro sou eu! Muito bem? Aqui contigo, nessa manhã de direção aqui de nossa-feira. Seja bem-vindo a você que está sintonizando a rádio e agora está ouvindo o link. Eu passo para você compartilhar aí o link para poder outra aí, acompanhar aí a rádio e a vera, tá bom? É isso, mas aqui na luta do rádio. Gente, eu quero comentar aqui sobre o auxílio emergencial. O governo, né, anunciou que será prorrogado umas parcelas aí do auxílio emergencial. Para quem não sabe, o auxílio teve finalidade. A última parcela do auxílio será esse mês aqui que está acabando. Mas o governo federal, ele anunciou, né, que ainda essa semana será anunciado o valor do auxílio emergencial. E me parece que o auxílio vai aumentar um pouco aí, viu? Vai aumentar um pouquinho aí do valor do auxílio emergencial que atualmente é pago para pessoas que têm aí Bolsa Família de 275 e para pessoas solteiras me parece que é de 180, né? Algumas pessoas aí do auxílio emergencial. Então, o governo federal vai fazer esse anúncio ainda essa semana sobre o auxílio emergencial. Agora, no dia que eu escutar a notícia, o auxílio emergencial vai acabar, essa é a última parcela. Eu fiquei analisando. Se o governo federal fazer essa idiotice, é um tiro no pé do presidente. O presidente ia dar um tiro no próprio pé dele. Só porque você está cedendo a eleição. Como todo mundo já sabe. Está cedendo a eleição para o presidente. Então, se ele cortar esse auxílio agora, já era a eleição de Bolsonaro. Se ele cortasse agora, ele não poderia ganhar mesmo. Agora eu tenho que fazer uma análise aqui. Ele tem que prorrogar esse auxílio até 2022. Até quando ser criado o benefício renda vazio, que vai substituir aí o Bolsa Família. Ele tá prorrogado até 2022. Pensa comigo, ele vai prorrogar. Ele vai aumentar a popularidade dele. A popularidade dele. Nos últimos dias, a popularidade do presidente Bolsonaro aumentou e muito. Aumentou e abaixou ao mesmo tempo. Então, se ele acabasse com esse auxílio, seria um tiro no pé dele. Seria um tiro no pé altíssimo. E outra coisa, ele sentiria esse no Brasil não é só com o intuito de ganhar a eleição. Lógico também, ele tem essa
essa vontade de deixar a eleição, mas ele tem que deixar a marca dele registrada, né? Igual o Lula fez, né? O Lula fez, ele deixou a marca dele registrada. Na verdade, o Bolsa Família já existia, então ele fez, só muda de nome. E botou o Bolsa Família que é o Bolsa Escola. O Renda Brasil é o seguinte, pra gente deixar o Renda Brasil, o Bolsonaro quer colocar e aumentar o valor do Bolsa Família. E muda de nome, entendeu? Só isso que vai acontecer, mas ainda não está definido, depende de muita coisa. Depende do Senado, depende do deputado, depende do democrata aí para ser aprovado esse Renda Brasil. Mas é isso daí, é desse jeito que as coisas acontecem. Vamos ver se essa bagaça aí é aprovada ou não. E com certeza a gente vai ficar aqui no aguardo, né? É desse jeito e dessa forma que as coisas acontecem.